Estamos no ar com mais uma edição do Citronizados Podcast, podcast oficial da loja Citron, e hoje estamos encerrando este mês especial das mulheres, essa série de entrevistas especiais celebrando o mês das mulheres. Comigo mais uma vez, Daniele Bravin, nossa embaixadora da marca. E hoje nós estamos recebendo aqui, deixa eu ler um breve resumo aqui, ela que é um nome da casa, já está aqui conosco todo mês. Ela é psicóloga clínica e organizacional, consultora de RH, especialista em saúde mental e hoje ela faz consultoria em recursos humanos, com foco no desenvolvimento de equipes para a obtenção de melhores resultados. Isso daí. Além de, é claro, atender aqui ao time Citron, como eu já falei agora há pouco, todo mês. Ninguém menos que nossa grande amiga, psicóloga Adriana Bonandi. Prazer, Dani. Prazer nosso. Então, eu arrumei um horário assim na minha agenda e é um prazer estar aqui com vocês. Como eu falei com Dani, eu não posso recusar um convite de Dani, né? Que bom. E aí eu tô aqui para agregar com vocês, tá? Tô aqui à disposição. O que vocês querem me perguntar? O que eu posso estar somando com vocês? Mais uma vez. Pra gente começar, fala um pouco sobre você. Então, eu tenho como foco, né, mês da mulher, saúde mental, saúde emocional. Eu tô na saúde mental, quer dizer, eu sou formada há quase 20 anos, né? Tô na área de saúde mental há 15. Na área organizacional, de empresas, evoluindo equipes, 15 anos também. Desenvolvimento de pessoas também tem 20 anos. E eu amo isso que eu faço, sabe? Eu só juntei o dom que eu já nasci com ele e busquei arcabouços com o desenvolvimento da minha faculdade, dos meus conhecimentos nesse caminho que eu estou aqui até hoje. E agregando na vida das pessoas. Eu amo o que eu faço, é uma missão, é um propósito na minha vida. Não tem aquela coisa... Eu falo muito nas empresas, inclusive até com vocês aqui, que a gente tem que amar o que a gente faz, a gente tem que botar amor, sabe? Eu tenho o maior prazer de ver o sucesso das pessoas, ver que eu participei disso e que eu movo as pessoas, que eu consigo cuidar da alma delas, sabe? Da emoção delas, e isso me dá muito prazer. Então, isso volta tudo para mim em dobro. Com certeza. E a gente trabalha muito melhor. Sim. Eu não sou psicóloga, obviamente, mas esses dias, quando o papai fez 80 anos, a gente repostou um depoimento, né, que ele fez uma vez, que ele deu uma vez, e aí tem uma parte que ele fala assim, não tinha isso de gostar de fazer, tinha que ser fazer o que tinha que ser feito. Uhum. O que eu entendi disso? Às vezes a gente não sabe o que gosta, a gente vai achando isso, né? Porque tem muitas pessoas que chegam e falam assim, nossa, eu gosto disso, é com isso que eu quero trabalhar. Tem a oportunidade também de trabalhar nisso. Tem gente que não. Aí, vendo outros vídeos, aí eu vi a pessoa falando assim, a gente tem que olhar para o trabalho da gente com vontade de gostar, com vontade de fazer o melhor. Porque Sim. O trabalho... Aliás, foi um livro. Uhum. Porque o trabalho... Por que a gente não gosta do trabalho se é o trabalho que dá tudo o que a gente quer? Fomenta. Que ajuda a gente a conquistar tudo que a gente precisa. Então, maravilhoso amar o que faz. Mas o olhar da gente em cima disso também muda muito, né? Sim, sim. Muda a gente ter vontade, ter prazer, querer ser melhor para querer crescer como profissional, como pessoa, enfim. Sim. Não é isso ou não? Estou errada? Não, tá certíssima. Por isso que é importante, eu sempre falo do autoconhecimento, da gente se conhecer, do que eu quero, do que eu gosto, do que eu preciso. E tem muitas pessoas que a gente vê nas empresas que estão assim, fora do caminho. É só ajustar, é só alinhar, é só redefinir rota. Ah, eu não gosto disso. Como que você não gosta, sabe? Porque eu sempre falo isso, não tem nada fora, tá tudo dentro. Então, quando eu me conheço, quando eu sei quem eu sou, o que eu faço vira prazer, precisa ser missão, senão adoece. Com certeza. Então, eu ensino muito, eu sou chamada para prevenir esse adoecimento, né? Que hoje está muito em voga a NR1, que é a saúde mental, a saúde psicossocial, né? Então, a saúde emocional, ensinar que quanto mais eu me conheço, mais eu entrego, mais eu gosto, mais eu produzo, menos atestado eu entrego, menos estresse, ansiedade, depressão. Por quê? Como eu sempre falo, todo sentimento e emoção, a gente tem que dar nome para eles.
Quando eu dou nomes para ele, eu sei de onde ele veio, por que ele está e a hora que ele vai embora. Outra coisa que eu gosto muito de falar, Adriana, eu sou depressiva. Não, você está. É um estado. Você pode mudar. Então, a gente precisa evoluir todos os dias. Que seja 1% por dia. Mas precisamos evoluir. Mas, para isso, precisa autoconhecimento. Né, Cardoso? Com certeza. Não bato na tecla aqui Sempre. na equipe? Sempre. Então. Porque para a gente se curar, por exemplo, como você citou, eu sou depressiva, a gente precisa saber que a gente tem, reconhecer que a gente tem e se tratar. Sim. Porque senão o remédio vai ajudar? Claro, em muitos casos. Mas senão você também vai ficar dependente do remédio. Ele vai remediar, né? Exato. E o que o ser humano é? Chave e fechadura. A sua chave é diferente da chave dele. São fechaduras diferentes. É histórias diferentes, entendeu? E aí, a ciência fala que a gente carrega 4 gerações emocionais. Nossa. Então, muitas coisas que eu sinto não é meu. Pode ser da minha avó, da minha bisa. Então, por isso que é importante hoje conhecer a sua genealogia, a sua história, entendeu? Minha família tem casos de depressão. Então, eu preciso parar em mim. Eu preciso entender qual é essa emoção que não é minha. Sabe? Sim. Porque a gente está ligado. A ciência fala que a gente traz no DNA essas emoções. E hoje, com a epigenética, não é porque a minha mãe deu câncer, o meu pai teve AVC que eu vou ter. Porque eu acho que eu já falei isso para vocês em algum treinamento. 20% é genética hoje. 20% é genética. 30% é o ambiente, a ambiência. E 50% é livre-arbítrio, é escolha. Então, se a minha família tem histórico de câncer, de depressão, eu preciso entender e parar em mim. Porque de mim para minha geração, tem que ser diferente. Aí eu mudo o meio, eu mudo as escolhas, eu começo a ser protagonista da minha história. Ou seja, sai da zona de conforto. Sai da zona de conforto. Porque senão a gente é aquela velha história, deixa a vida levar, né? Vai indo e às vezes não consegue fazer, aí vem você vai desanimando da vida, vem as decepções com você mesmo, né? E aí você vai vendo, eu não fiz, eu não sou capaz. Pelo que eu entendi, o que você está falando é para e faz o que você quer, independente da história, da sua história e da história da sua família. O que eu quero? O que eu gosto? O que eu preciso conquistar? O que eu preciso mudar? Isso. Né? Porque eu acho que é o mais difícil. Não, mudar dói. O que eu preciso mudar em mim para conseguir fazer o que eu preciso? Mas né? igual você falou, a gente tem que sair da zona de conforto e para a zona de expansão. Só que, naturalmente, o cérebro ele vai te trazer para a zona de conforto. Ele quer guardar energia. Ele quer, sabe, gastar o mínimo. Sim. Só que a gente precisa ser protagonista. Não, eu preciso fazer isso. Igual a academia. Sim. Para ir, a caminha tá quentinha, tá chovendo. Não, levanta, eu preciso ir. A gente tem que ser protagonista da nossa história. Sim. Eu preciso fazer isso para conquistar isso. Eu preciso ter sucesso financeiro, ter sucesso relacional. São decisões. E muitas vezes tem que abrir. Tipo assim, toda escolha tem perda. Então a gente não quer perder, mas tem que perder, né? Alguma coisa a gente Lógico, perde. perde final de semana Só tem estudando. que saber se a gente vai ganhar mais do que perder nessa decisão. Se for, tá valendo, gente. Mas aí vem o autoconhecimento. Vem o E autoconhecimento. como que isso... Hoje está muito em alta, né, Adriana? Essa questão toda. A própria neurociência, né? Uma série de coisas. Mas, assim, como assim... Até por falta de conhecimento dos pais da gente, às vezes, dos avós, a gente não é criado para ouvir isso. A gente não ouve isso, né? Eu vou ser honesta que eu já tento mostrar isso para os meus filhos. Mas porque... aí já é a minha história que eu digo assim, é o meu momento, que já está sendo muito falado isso, que na época dos meus pais, com certeza, não era. E, óbvio, fizeram o melhor que eles puderam. E eu tento mostrar isso para os meus filhos. Que ninguém vai fazer para você. Você não pode esperar as pessoas decidirem para você fazer o que todo mundo vai fazer. Você tem que decidir por si. Eu tento botar isso na cabeça deles hoje e para ver exatamente isso. Se eles não se prendem às minhas decisões, às minhas histórias, às minhas frustrações, às minhas conquistas. Não. Eu tô aqui, você tá aí, você faz a sua. Eu tento fazer isso, tomara que dê certo. Para eles terem autonomia, né? Isso. Eles serem eles, só eles. Lógico que 20% vai ter a carga genética, né? Sim. Mas os outros 30 e 50 é o meio e escolhas, Isso aí. né? E são escolhas. Vamos ver, tomara que dê certo. E Já deu. por que você escolheu a psicologia? Então, como eu disse, é um dom. Desde muito pequena, eu visualizava
fazendo psicologia, atendendo pessoas, ajudando pessoas, transformando vidas de pessoas e sendo transformada por elas também. Porque tudo que vai, volta. Quando eu entro na vida da Dani, quando eu entro na tua vida, eu mudo muita coisa, mas vocês também mudam muita coisa na minha vida, sabe? Então, é uma troca. E desde muito pequena, eu sempre visualizava, eu sou muito de visualizar o meu futuro, sabe, decretar sobre ele e ir conquistando. E eu sou uma pessoa que eu sempre me vejo, igual antes da gente começar o podcast, eu falei isso para vocês, eu me enxergo pequena, por isso que eu cresço. Eu nunca me enxergo grande. Eu sempre penso e acredito que eu preciso melhorar. Então, por mais que hoje eu faço treinamentos para 300 pessoas, eu sempre me preparo como se fosse o primeiro. No primeiro momento, me seca a boca, a mão fica gelada, como se fosse o primeiro. Depois flui. E eu vejo os feedbacks, eu vejo os resultados, sabe? Desses 20 anos trabalhando com desenvolvimento de pessoas, com a saúde mental, com a saúde organizacional, com a saúde clínica. E ver essas provas sociais. Nossa, doutora, nossa, Adriana, como é que você mudou a minha vida, nananã, sabe? Isso é gratificante. Aí, nas minhas orações, quando eu acordo, quando eu vou dormir, eu falo, Senhor, estou no caminho certo. Eu estou alinhada, sabe? E é tão bom quando você entende assim, estou no caminho certo. E eu vejo que os meus filhos também escolheram o caminho certo na profissão, entendeu? Isso é muito gratificante. Sim. Por quê? Lógico, eu tenho pessoas que eu já atendi, que eu atendo, que redefinem carreiras. Ah, não quero mais isso, vou fechar esse ciclo. Ontem mesmo, eu estava numa empresa a qual uma farmacêutica queria fechar um ciclo dela e abrir um ciclo novo. Só que dá medo, né? Mas na mesma área, mas ela queria fechar ciclo. Então, assim, transição de carreira é desgastante, mas faz parte. Sim. Mas é tão bom quando a gente escolhe e está alinhado à missão, sabe? E toma a decisão, né? Porque senão vai virar uma frustração. Sim. E a pessoa vai carregar aquilo o resto da vida, porque talvez ela não tenha outro momento, outra oportunidade. Talvez sim, talvez não. Né? Mas mesmo quando a gente... eu queria fazer isso, você simplesmente fala, não vou não. Isso fica, né? Fica ali, porque você podia ter feito, você só não fez porque você escolheu não fazer. Aí pesa um pouquinho, né? E também, assim, a gente, durante ao longo da vida, entender, isso daqui não era pra mim, vou fechar, vou seguir. Tudo bem. Tudo bem. Bola pra frente, vai pra outra história. Mas quando a gente acerta de primeira, é ótimo. Mas quando não acerta também, tudo bem. O legal é redefinir a rota. Sim. Sabe? Não precisa trocar o caminho. Muda a forma de caminhar. Sim. Por isso que é importante o autoconhecimento. A gente precisa evoluir sempre. E não ter medo. Tirar as coisas debaixo do tapete, trazer para a consciência e falar, eu preciso melhorar nisso, nisso, nisso. Dói. Mas muitas vezes, o ser humano, para ele mudar radicalmente, ele precisa ter uma dor muito forte. Por isso que hoje se fala muito nessas imersões, porque o ser humano ele é levado ao limite. Aí, na situação de limite, ele promove mudança. Né? Só que se a gente busca um autoconhecimento, você pode estar mudando sem doer. Tipo assim, numa perda, ou alguma perda emocional, financeira, alguma coisa drástica na vida, promove mudança. Por isso que essas imersões funcionam a curto prazo. Depois você volta de novo para o padrão anterior. Por isso que padrões eles têm que ser quebrados diariamente. Porque tem que ter um reconhecimento, entendimento para mudar. Sim. Vou nessas imersões, gasto horrores. Eu tenho vários relatos disso nas empresas. Gastei tanto. Aí, nos primeiros 15 dias, fluiu maravilhosamente. Bem, depois voltou para o padrão anterior. Então, é quebrar padrões. E quebrar é construir todos os dias. Mudança de mentalidade, que é o que o americano fala, um made in set. Eu preciso mudar, eu preciso evoluir. E é isso que eu passo, é isso que eu ensino. E as pessoas entendem. Como é que eu faço? Assim, assim, assim. Né? Então, assim, é por isso que eu escolhi. Isso é nato, isso é meu, sabe? Eu emano isso. Eu amo, eu adoro relacionamentos, eu gosto de pessoas, eu atraio pessoas. Vou contar um case aqui. Num sábado, eu peguei um Uber para pegar o carro da minha filha na oficina. Aí o Uber me pegou na minha casa e me levou no trajeto da oficina, que é longe da minha casa. Aí eu vi a foto do filho e do Uber, né? E eu falei, nossa, que menino bonito. Aí ele começou a contar a história dele. E conta, tipo assim, coisas muito pessoais. E ele não sabia que eu era psicóloga. Ele não sabia.
Aí, no trajeto, ele me contou coisas assim, sabe? Que você conta numa sessão, uma pessoa muito que você confia. E eu fui dando dicas para ele. Como fazer, o que fazer. Faz isso, faz aquilo. Ele falou, olha, eu quase me matei. Minha vida isso, minha vida aquilo. Aí, no final, ele me entregou, né? Me deixou lá na oficina. Aí, ele conhecia o rapaz da oficina e tal. Aí, ele falou comigo assim, gratidão. Você me ajudou muito. Aí o dono da oficina falou assim, ué, já tá fazendo atendimento cedo? Aí ele falou, por quê? Ele falou, porque ela é psicóloga. Ele falou, sério? Então, você entende a energia? Isso ele acontece não de... sabia, mas foi natural para ele aquilo ali. Isso acontece demais comigo. Demais. Aí, na hora que eu liguei para minha filha, eu falei, filha, paga, porque ela que pediu Uber, né? Aí eu falei, tchau, fulana, não. Aí depois ela falou, mãe, você já conhece? Aí eu fui contar para minha filha, ela falou, mãe, isso é surreal. Isso acontece direto. Eu falei, acontece, porque é amor, sabe? Eu tô conectada. Eu faço porque é a minha missão. É o meu propósito. E quando que você... Foi esse ponto de partida, assim, para você atuar com empresas? Então, eu sempre gostei muito de testes, né? Eu sempre tive muita facilidade de aplicar testes, de fazer leituras de teste dentro da faculdade. Então, isso me despertou dentro da faculdade. Eu tinha essa facilidade de trabalhar. E aonde a gente usa muito teste? Em organizações empresariais, em equipes. E eu tenho muita facilidade. Eu pego um teste hoje, eu já leio o manual, já aplico como se eu já aplicasse há muito tempo. Então, eu fui percebendo o que eu tenho facilidades. E fui usando a meu favor. Aí surgiu uma oportunidade, surgiu outra. E eu já entrei na saúde mental, que também é outra facilidade muito grande. E dali me levou para organizacional, para empresarial. Eu faço a clínica, que é meu amor, né? Que eu amo a clínica, eu estudo muito, mas dentro das empresas. Você ainda atende clínica, assim, clinicamente? Atende? Não tenho agenda hoje. Não tem. Tenho muita procura, muita. Mas eu faço dentro da empresa. Ontem mesmo, uma gerente de Vitória falou comigo assim, doutora, eu tô com uma equipe nova, tem como a senhora atender hoje cedo online? Porque eu preciso saber um feedback da senhora, um parecer, porque eu contratei sem a senhora saber. E eu que faço os pareceres. Eu falei, eu não consigo. Aí, na segunda-feira, eu vou estar aí, a gente arruma um tempinho, a gente faz isso. Então, assim, hoje eu não tenho agenda, mas eu tenho demandas. Mas eu faço a clínica dentro da empresa. Dentro da empresa. E, assim, e a saúde mental também é algo que eu gosto muito, porque também está dentro da empresa. Né? Lógico que tem as questões mais graves, mas tem os traços, né? Que é ansiedade, depressão, estresse, burnout. Então, assim, são o que a saúde da empresa, assim, o adoecimento do trabalho hoje é o que move, que é esse âmbito, que é o estresse, a depressão, a ansiedade. Por quê? As pessoas estão muito preocupadas com amanhã. É o ansioso, né? É o ansioso. Pensa no amanhã. O depressivo está preocupado com o passado. E o estressado está preocupado muito com aqui e agora. E o que eu passo? A gente não tem 365 dias. A gente não tem 30 dias no mês. A gente não tem 7 dias na semana. A gente tem 24 horas. É hoje. Entendeu? Da hora que a gente acorda até a gente dormir. Então, por isso que a gente tem que ser grato por essas horas. A gente tem que buscar melhorar hoje. Porque o amanhã eu não tenho ainda. O ontem já foi embora. É igual fases de videogame. Para você ir para uma como é que fala? O videogame. Uma etapa. Para você ir para uma etapa. Eu deportei para o Cardoso, porque o Cardoso é, né? Mas bem jovem. Jovem. Para você ir para uma etapa seguinte, você tem que fechar a anterior. Então, uma vez que eu fechei, ele tem... O passado, ele me move, mas quando eu trabalho a transcendência, o sublimar, ele só vira referência. Entendi. Ele tem que virar referência, ele não pode doer mais, porque senão ele trava a minha vida. E a pessoa que está muito preocupada com o futuro, ela não entrega o que ela precisa entregar no hoje. Porque se eu faço bem feito hoje, o futuro é consequência. Sim, verdade. Sabe? Aí volta o nosso ponto inicial da nossa conversa, autoconhecimento. Sabe? Então, eu acordei, eu preciso melhorar em quê? O que eu preciso entregar hoje? O que eu preciso evoluir hoje? Porque vai ter uma referência legal no meu passado e vai me entregar um futuro legal, porque eu estou planejando. Só que o ser humano tem dificuldade com isso. Sim. E aí você tem que entender o que você tem dificuldade para você
fazer. Eu falo muito de mim porque eu me uso como parâmetro. Se eu não me vigiar, eu postergo. Por quê? Eu ajo muito bem sob pressão. Eu funciono muito bem sob pressão. Aí eu vou deixando. Aí, na hora que eu tenho que fazer, eu pego e faço. Só que eu gasto uma energia que eu não preciso. Mas o meu cérebro, ele quer me sabotar. A minha mente, ela quer me sabotar. Porque é uma história psíquica minha. Sim. Então, eu trabalho isso. Aí, eu organizo o meu dia. Eu uso muito o Kanban, que é aquele aplicativo japonês, né? O que você tem eu oriento muito as empresas a usarem quando a pessoa se dispersa muito. O que eu tenho de demanda, o que eu estou executando e o que eu já executei. Então, eu preciso visualizar. Então, a minha mesa está lá e eu não postergo. Aí, eu tenho que entregar isso, isso e isso hoje. Eu vou entregar. Eu preciso visualizar. Eu também. Falei isso com o Cardoso ontem. Cardoso. Eu também. Eu e o Cardoso planejando umas coisas. Anteontem. Foi, segunda-feira. Foi. Aí, eu falei com ele. Aí, na terça, eu falei com ele. Gente, eu cheguei em casa mal, esgotada, cansada. Porque no primeiro dia, a gente detalhou tudo que a gente tinha que fazer. Quando eu vi a quantidade, aquilo me sugou tudo, porque eu falei, gente, como que eu vou fazer para a gente dar conta, para ele dar conta, é muita coisa. Quando chegou na terça-feira, sentamos juntos de novo e fizemos o planejamento do que fazer, em que momento fazer, o que tinha que ser feito, o que a gente definiu na segunda. Pronto. Eu já fiquei mais calma. Eu até perguntei para ele, Cardoso, você não fica mais calma assim, não? Porque não é possível. Ele falou, claro que fico. Aí eu falei, porque aí a gente tá vendo. É Sim. Isso aqui que a gente precisa fazer. Então, Sim. A gente fez certo, cara. Sim. Conforme a questão do externo com o interno, o que o cérebro entende? Se o meu externo está organizado, o interno se organiza. Por quê? Tudo são padrões. Hoje, a gente, marketing, tudo é feito para o nosso inconsciente. Não é para o nosso consciente. Por quê? 5% é consciente, 95% é inconsciente. E entre o consciente e o inconsciente ainda tem o subconsciente, que é mais complexo ainda. Que ele nos protege, mas muitas vezes ele protege tanto que a gente faz coisas erradas. Depois, em outro momento, a gente entra nesse adendo. E aí, o que eu estou querendo dizer? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê. Por quê? Tudo são arquétipos. Por isso que o marketing usa cor vermelha, cor laranja, que dá vontade de comer, de consumir. Por isso que o supermercado, o que é mais caro, fica nas gôndolas do meio, na visão. O que não quer vender tanto, está no alto, está embaixo. O shopping, ele é estruturado para você rodar todas as lojas para acessar escadas. Sim. Então, tudo é direcionado para o inconsciente, para a leitura que o cérebro faz. Então, quando eu organizo o meu externo, você pode, mesmo quem não é organizado, se sente aliviado. Né? Aí quando você olha, você entra num quarto de uma criança, de um jovem, o quarto está assim, ele está assim. Vai ficar um assim. Estado. Então, você tem que sentar, entender. Porque jovem é assim. Não, a gente já foi jovem. O meu quarto, de vez em quando, também dava umas emboladas. Mas era de vez em quando, não era sempre. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, a gente tem que... Por isso que a gente volta no autoconhecimento. Quando eu sei como eu sou, as coisas fluem melhor. Eu imagino que se a gente conseguisse avaliar, tudo tem a ver, né? Sim. Você falou de quarto, eu lembro sempre disso. Jovem... deixava as coisas em cima da cama e a mamãe falava, Daniela, guarda isso. Eu não guardava. Guarda isso, eu não guardava. Mas por quê? Eu ia parar e eu ia arrumar. Então, quando eu ia parar, eu arrumava impecavelmente aquilo ali. E já tem gente que, é para arrumar. Enfia, Embola. fecha a porta e tal. Isso mostra a personalidade da pessoa, né? Tudo isso. Como que você vê seu quarto, a bagunça, enfim, se você se incomoda ou não com aquilo. Agora, aí voltando para a realidade de hoje. As telas. Dizem, o que falam é que as telas meio que aceleram. Uma mente acelerada. Né? Isso é uma vai patologia, refletir é uma também. patologia então, nova. a tela com aquele quarto desarrumado, é tudo porque não consegue parar, pode ser isso? Sim, sim. Hoje, os jovens, eles estão muito acelerados. A mente está acelerada. São novas patologias. Tanto que o DSM, ele incluiu várias patologias psíquicas do F, né, que o CID-F, por conta dessas. Hoje a gente tem muita informação. Só que a gente tem que pegar a informação e transformar em conhecimento e aplicar, senão só tumultua o cérebro. O problema é
o que a gente está tendo de informação. O que os jovens, os jovens e a gente e todos. A gente, às vezes, tem informação, muitas vezes, que, na verdade, não serve para nada. Não. Só para poluir. Que é o que a juventude faz. Só para poluir. A grande maioria. Em vez de pegar o acesso que tem à informação e procurar coisas que valem a pena, não estou falando para eles estudarem o tempo todo, porque jovem é jovem. Mas coisas que valem a pena. Não nada. Aí o cérebro fica acelerado por nada. É a sensação que eu tenho. Sim. E aí eles não conseguem se prender há muito tempo em nada. Você pode observar. Você tem filho jovem, eu tenho também. Isso daí. E o que acontece muito hoje? Igual falam assim, dos aplicativos, né? Que é o Instagram, TikTok, o Facebook nem tanto, que hoje a gente nem... porque só tem porcaria. Não, tem muita coisa boa. Sim, claro que tem. Tem muita coisa boa. O YouTube tem muita coisa boa. Só que o nível de padrão do YouTube é diferente do TikTok e do Instagram. Porque o Instagram é uma coisa rápida, né? Sim. A timeline, ela roda. Mas tem muita coisa interessante ali. Tem muita informação interessante. Só que é o que eu estou buscando. Aí, o que o jovem está buscando? Aí é onde entra o pai e a mãe para discernir, para orientar. Não, você pode se distrair, você pode rir, você pode brincar, mas busca algo que te agrega conhecimento. Sim. Por quê? Hoje eles são jovens, mas vai chegar a vida adulta. E você tem que chegar a uma vida adulta maturado. Sim. Igual, a gente olha lá TikTok, olha Instagram, tem muita coisa boa. Tem muita mensagem legal, mas Sim. porque a gente Até direciona. Ensina muita coisa. Ensina. E já o público do YouTube, ele já busca mais conhecimento. Lógico que tem muita porcaria também. Sim. Mas o público, né? A persona que busca YouTube é para conhecimento, para informação e gerar conhecimento. Sim. Então, o que o pai e a mãe estão fazendo hoje? Tem que acompanhar, tem que discernir, tem que orientar. Agora, criou esse vínculo? Fortaleceu esse vínculo? Eu tenho esse vínculo. Eu consigo direcionar meus filhos, eu consigo posicioná-los, eu consigo, sabe? Porque isso foi criado. Agora, depois que eles estão grandes, você não consegue mais. Já formou. Já formou. E aí, vamos acompanhar a idade, a vida. Vai chegar no trabalho, não tem concentração, não quer parar, porque fica vendo essas coisas que são muito mais interessantes do que o trabalho. Então, isso também vai influenciar a vida toda. Vai. No trabalho, em casa, em tudo. Porque se pega... Porque muita gente começa a trabalhar novo, né? Sei lá, vamos botar 18 anos. Quem entra na faculdade, faz estágio. A pessoa ainda está nessa, é jovem, ainda está olhando aquele monte de coisa. Quer dizer, aí chega em casa, vai dormir, fica olhando, vai dormir tarde, ou chega para trabalhar, como que para? Por uma coisa que às vezes, porque tem coisa chata. Por melhor que você goste, por mais que você goste do seu trabalho, tem coisa chata. Nem, né? Nada são flores o tempo todo. Não. Como que você lida com isso? Não lida, é difícil. Aí é onde, né, o psicólogo entra dentro das empresas, mudança de mentalidade. Eu quero, eu posso, eu consigo. Mas ela pode ser cuidada. Pode. Ela pode ser melhorada ao longo da vida. Pode, por quê? Quando lá na primeira infância, na adolescência, os pais se ligam para essa formação, a criança aproveita os cavalos selados, os jovens, né, com mais facilidade. Sim. Estão preparados para pegar a oportunidade, que é o que o mercado fala do cavalo selado. Passou, você está preparado, você sobe no cavalo e segue a oportunidade. Muitos vão se preparar, vão fazer, entendeu? Igual quando veio o Covid. Tinha muitas empresas que estavam em cima da prancha. Só surfou a tsunami. Sim. Quem teve que subir na prancha ou arrumar a prancha, não deu tempo. Quebrou. Então, a gente tem que estar preparado para o mercado. Igual a gente conversa muito, né, Dani? Sim. Fazer leitura, para onde o mercado está indo, o que eu preciso melhorar. E o que eu falo para as equipes? Hoje, nós precisamos de colaboradores comprometidos. Sim. Que sabem o que querem. Sabe o caminho que eles querem, o que eles querem conquistar. Porque o mercado para as empresas está agressivo. Tá. Hoje, é as melhores empresas que ficam, são os melhores colaboradores. E aí, não parte dá da ser gente... mais ou menos. Não dá. Porque aí coloca de lado. É porque quando a gente tinha essa limitação de região, ou seja, não tinha internet, tá bom, não tinha muito concorrente, não tinha muita empresa, ninguém sabia o que a outra fazia. Então, você tá indo mais ou menos. Sim.
Quando a internet entrou, cara, você ganha um mundo. Aí o seu cliente está vendo que em outro lugar, até na mesma cidade, mas ele não conhece outra empresa, te oferece um serviço muito melhor, profissionais muito melhores, ele vai escolher quem? Os melhores. Então, a gente quer os melhores. Enquanto a gente for mediano, nossa vida vai ser mediana. E isso é para todas as áreas. Tudo. Você vai num profissional de saúde, você quer o melhor, você quer referência. Claro. Entendeu? E aí você tem que buscar conhecimento, você tem que discernir, você tem que, sabe, se comprometer com a tua vida. Igual eu ensino muito nas empresas. Hoje, depois do Covid, ficou muito fácil fazer uma masterclass, fazer um seminário do conforto da tua casa. E mais barato. Não tem mais desculpa de não consigo, você pode. É isso que eu faço. Se você está ali no celular, olhando um monte de besteira, a escolha é sua. Ainda mais quando a gente vai falar de pessoas, a partir, sei lá, igual eu falei, a partir de 18 anos. É totalmente escolha sua. Se você está ali fazendo isso, ou fazendo um curso, ou vendo um vídeo de alguma postagem, de alguma coisa interessante, é escolha. É escolha. É puramente igual, eu faço muita masterclass sábado, que eu posso, e quinta à noite. Hoje eu tenho um seminário de 4 horas. Eu chego em casa cansada, entro no seminário 7 horas e vou sair 11 horas, meia-noite. É escolha, porque eu vendo conhecimento. Sim. E cada pessoa me demanda um conhecimento. Eu não posso fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Sim. A sua chave, a sua fechadura é diferente. E para eu entregar algo de qualidade, resolutividade, eu tenho que ter conhecimento. Sim. Sábado agora eu entrei numa masterclass 2 horas da tarde, saí meia-noite. Nossa. Aí convivo com a família, estou fazendo as coisas, boto o fone, mas são escolhas. Sim. Entendeu? E para a gente se manter no mercado hoje com qualidade em todas as áreas, isso é para empresa, para colaboradores, para profissionais, tem que ter comprometimento. E eu falo, Adriana, porque às vezes, igual você falou da família, aí, nossa, mas aí eu não vou ter tempo para os meus filhos, ou para meu marido, para minha esposa, ou para minha mãe, ou para o meu... Enfim, são períodos, né? Igual você falou, essa masterclass não vai durar uma vida. É um período e a sua família entende isso. Acabou, você vai voltar a ter seu sábado livre ou a quinta-feira. E se você não está com a quinta livre, às vezes você está na quarta, está na terça. Sexta. Então, é um período. As pessoas têm que entender que elas não vão abrir mão da vida. Não. É um período, né? Eu acho que a gente muito tem que se concentrar nisso também. É um período. E também assim, Dani, quantidade não é qualidade. Sim. Tem muitas pessoas que estão juntas e não têm qualidade. Então, é você ter qualidade. Sim. Sabe? Não é tempo de quantidade, é qualidade. Porque o conhecimento ele tem que fluir. Sim. O profissional ele não pode estagnar. Ele precisa melhorar, ele precisa entregar. Porque ninguém contrata ninguém porque tem um olho bonito, porque é assim. Não, é entrega. Você tem que resolver. Qual é o seu problema? Qual é a sua dor? Tem que ser resolvida. E o cliente hoje, ele está cada dia mais exigente. Não quer nem saber. O ser humano está mais exigente. Antigamente tinha cliente fiel, hoje você esquece. Ele vai para onde o serviço está melhor. Você tenta fidelizar, mas a verdade é que uma vírgula que ele achar melhor no outro, ele não quer nem saber. A maioria, assim. Por quê? A gente entendeu... Não é que eu tô falando dos outros, tô falando de mim, de todos. Nós, enquanto clientes, a gente quer o melhor, o que você falou, o melhor profissional. Você quer o melhor porque você quer usar melhor o tempo. Igual, você comprou algo, tem que funcionar. Sim. Você contratou alguma coisa, tem que funcionar. Você entrega um serviço, tem que funcionar. Então, todo um processo na empresa é uma engrenagem. Um setor precisa do outro e todos têm que se qualificar, todos têm que se conectar, tem que ter uma harmonia, tem que ter uma ambiência. Por isso que o profissional psicólogo hoje, mais do que nunca, e a partir da NR1 agora, vai ser cada vez mais requisitado, porque se entende que o psicossocial está afetando. As pessoas estão adoecendo. Por quê? Tem muita meta, tem muita cobrança e as pessoas não estão preparadas. Porque quando você é estruturado desde pequeno, que você vai ter desafios, você cria estratégia. Agora, essa geração nossa, Nutella, né? Que a ciência fala isso, a neurociência fala isso. A gente tem que preparar. Aí, se a gente não conseguiu fazer em casa, o trabalho vai ter que fazer. A empresa vai ter que contratar para poder gerir, porque ele é um bom profissional, só que a gente precisa que ele produza o mais que ele puder. O máximo que ele puder. Não tem como você ter um profissional
top e ele te entregar 20%. Aí não é top. Não, mas muitos deles são top. De Só conhecimento. que de conhecimento. Para a empresa não resolve. Mas de resolutividade, é aí onde eu entro. Não, você pode entregar 80, você pode entregar 50. E vamos crescendo. E vamos buscar um caminho do meio. Sim. Entendeu? Sim. Porque hoje tudo é troca. Eu estou aqui para entregar resultado. Sua equipe está aqui para entregar resultado. Exato. Porque a gente tem vida além daqui. Sim. Então, o que fomenta a nossa vida é o trabalho. Exato. É a bolinha de vidro. Lógico que tem a saúde, tem a família e tem as relações, que também são bolinhas de vidro. As outras são de borracha. Bateu, a gente segurou. Mas essas são importantes. E o trabalho, ele fomenta. Gente, mas como que você vai ter, isso que eu falo, como que você vai ter a sua vida em família boa Se não- se você estiver desempregado? Não tem cabeça que resolve essa situação. Não. Você aguenta um tempo, não passar isso para um filho, você aguenta, mas você não consegue. Como que você vai ter uma qualidade de vida, conquistar, que seja pequenas coisas, poder ir em algum lugar com sua namorada, com seu filho, se você não tem trabalho? Então, é isso que eu falei lá atrás. As pessoas não podem enxergar um trabalho como um vilão. Não. Não gosto de trabalhar, que bom que estou de férias, que Não. bom que chegou o final de semana, não gosto do que eu faço. Aí é adoecimento. Aí adoece. Adoece. Agora, se eu olhar e falar assim, nossa, eu vou melhorar aqui, porque melhorando aqui eu vou crescer e vou ter uma qualidade de vida melhor. Porque não vai cair do céu. Não. Então, é isso que eu falo, assim, é isso que eu penso, assim, as pessoas têm que enxergar o trabalho de outra maneira. Você quer ver um exemplo? Vou te dar um case de sucesso. Eu tenho uma empresa que eu atendo há muito tempo, há anos, né? E é uma empresa grande. E chegou um rapaz para mim, que ele trabalhava na área de vendas. E ele estava para ser desligado. Mas é um perfil excelente. Ele sempre entregou muito bem. Só que ele passou uma fase da vida dele difícil. Aí perdeu o pai. Aí perdeu o casamento. Nossa. Ele me mostrou, quando ele veio para mim, quando eu tive acesso a ele, há uns 4 anos atrás, ele estava num lugar lá, morando não sei aonde, e cozinhando numa... Não tem quando você bota aquele fogareirozinho de pedra com a panela cozinhando ali toda preta? Ele me mostrou o vídeo e falou, doutora, olha a minha vida. Nossa. Aí eu falei para ele, olha só, você pode mudar a tua vida. Você é excepcional. Olha a sua história pregressa. Olha quanto que você já performou, quanto que você já fez. Agora, você foi para uma ambiência a qual te modelou negativamente. Você pode fazer a escolha de refazer isso na tua vida. E fui trabalhando com ele. Fui. A gerência, todo mundo foi trabalhando. Nananã. Isso tem 4 anos. Numa reunião que a gente participou de treinamento, ele me chamou lá na frente e falou comigo assim, olha, primeiro Deus, depois a minha diretoria e a doutora. Aí, esse ano que passou, ele falou comigo, ele retomou o casamento. Ele hoje é gerente da empresa. Ele entrega... Ó, chega, eu me arrepio quando eu falo. Sabe? Você vê... E ele falou comigo, doutor, esse carnaval eu vou levar minha família para tal lugar, vou pagar isso, vou fazer aqui. Ele virou um case de sucesso. Decisão, ele estava lá no fogareiro até hoje. Não, ele estava... Então, assim, preciso... Aí, o que eu falei no início? O impacto, a perda. Aí ele chora quando ele fala comigo, perdeu o pai, mas hoje ele cuida, ele chegou mais próximo da mãe, ele está próximo da família, ele retomou a vida dele, o casamento, nananana. Por quê? Ele resolveu mudar. Ele assumiu, ele virou protagonista da história e hoje ele tem um case de sucesso. E hoje ele trabalha muito. Igual ele falou, eu tenho muita pressão, mas eu posso sair final de semana com a minha família, eu posso proporcionar isso, eu posso comprar isso. Igual ele falou assim comigo, doutora, olha só a moto, lembra o sonho que eu tinha? Tá na minha garagem. Olha a minha Toro. Então, assim, o cara mudou. É um made in set, mudança de mentalidade. E viver sob pressão não significa você ficar doente. Não. Você só tem que fazer o que tem que ser feito e saber lidar com isso. Porque o mercado tá assim, o mundo tá assim. Então, eu tenho que me modelar pro local. Porque toda empresa, ela tem os norteadores. Toda empresa sabe o colaborador que ela precisa absorver e entrar na modelagem dela. E o colaborador tem que entender o seguinte, eu preciso me modelar, porque eu preciso mover minha vida. Entendeu? E fazer as coisas acontecer. Para daqui a pouquinho eu vou crescendo. Tudo na vida é períodos. Só que aonde eu passar, se eu entregar o meu melhor, eu fico com um currículo, com uma série histórica top. Ah, tô nessa empresa aqui.
fechei o ciclo, saí com excelência, deixei a porta aberta, não bati a porta. Dani, vou para uma oportunidade melhor. Mas se caso não der, a porta está aberta. Entendeu? Então, assim, tudo é processo, tem que ser bem feito, tem que ser estruturado, entendeu? A saída não precisa ser doída, né? Ela pode ser tranquila. Tranquila e combinada, porque eu tenho que seguir princípios e valores. Isso aí. Né? Então, assim, isso é muito do ser humano. Com a gente conversando parece tão óbvio, né? Mas às vezes a gente está num momento que é difícil enxergar. Mas quem tem a oportunidade, né, de ter uma profissional, de ter alguém mostrando, gente, absorve, porque a vida fica mais leve. Talvez não, é o que muita gente precisa e às vezes não tem acesso, né? Sim, porque assim, a vida, ela não é complicada, é a gente que complica. Uhum. E muitas vezes mudar dói. Ir para a zona de expansão é doído. Acordar 5 horas da manhã. Então, você tem que ter objetivos. Sim. Você tem que ter sentido na vida. Porque aí vale a pena, sabe? Justifica. Sim. Ninguém falou que trabalhar é fácil. Tem vezes que é difícil. Sim. Mas é necessário, é o que move a nossa vida, né? Mas o que é fácil? Não. Criar filho é fácil? Não. Casamento é fácil? Não, vida em família não é. Não é. Nada O problema que a internet, né, a rede social passa uma história glamour. fake, Uhum. que é mentira. É inerente do ser humano o sofrimento, os desafios, que é o que forja a gente. É o que prepara a gente. Então, eu tenho que ter uma ótica da seguinte visão. Eu tenho um desafio, qual é a solução? Tem horas que dá vontade de sair correndo sem olhar para trás? Dá! Mas aí depois volta pro prumo de novo e segue. Espera a vontade de passar e volta. Isso. Agora, desde lá da nossa conversa, autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou. E o que mais gera sofrimento no ser humano hoje é não ter contato com a essência, não ter contato com a identidade. Quem eu sou? Quais são os meus papéis na vida? E eu aplico isso muito na empresa. E a pessoa tem uma visão diferente do que ela é, porque ela entra no automático. A gente entra, né? no automático, vai no dia a dia, faz tudo que tem que fazer, não pensa e vai embora. Isso daí. E aí, Carla? Você falou há pouco sobre a NR1. Sim. O que você acha da atualização dessa norma agora em 2025? Como que as empresas devem se adaptar a isso? Então, por quê? O adoecimento do trabalho está crescendo. Está tendo muitos atestados com CDF, né? Que são transtornos. Depressão, estresse, ansiedade, burnout e entre outras, né? Muitos atestados, baixo rendimento, como é que está a ambiência. Então, por que da NR1? Porque o profissional psicólogo é um dos protagonistas dessa normativa. Porque a gente consegue fazer uma análise, né? O profissional que está na área organizacional, empresarial, consegue fazer uma análise mais precisa, com ferramentas, com metodologias, das questões psicossociais, dos riscos psicossociais. Porque meta vai existir, cobrança vai existir, só que precisa ter uma comunicação assertiva, uma comunicação leve. Então, a gente prepara a empresa, a gestão, né, os gestores e os colaboradores. Porque tem que ter uma harmonia, entendeu? Porque as cobranças vão continuar e muitas vezes vão aumentar. E a gente precisa estar preparado emocionalmente, né? A saúde mental e a saúde emocional, ter uma estrutura para aguentar o tranco, aguentar o embate. Então, por isso que eles colocaram agora, e se eu não me engano, é a partir de maio agora. Vai começar a vigorar, né, a entrar em vigor. E o que o profissional psicólogo faz dentro da empresa? Igual tem o PGR, que é Programa de Gerenciamento de Risco, que está dentro da ANR. E tem o GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Operacionais. A gente vai poder mensurar, classificar, evitar problemas e não resolver problemas. É o que eu já faço aqui hoje e nas empresas que eu atendo. Porque essa lei, ela é lá de 2020, 2021. Só que ela não entrou em vigor. Hoje ela vai, né, agora a partir de 2025, ela vai entrar por necessidade. Porque tem muitas empresas que o colaborador entrega muito atestado.
E muitas empresas não fazem o CAT, que é o informativo lá, né? Porque, fiquei 2 dias, tô assim. Então, isso tem que ser sanado, isso tem que ser resolvido. Porque a população, a sociedade, ela está sofrendo com esses problemas psíquicos, com a estrutura psíquica, entendeu? E aí eu falo muito o seguinte, o ser humano ele é uma tríade. Corpo, alma e espírito. Hoje se fala em inteligência espiritual, né? Já se fala em inteligência emocional, inteligência da psique e inteligência física. Uma vez que eu tenho uma espiritualidade forte, estabelecida, eu sei ao Deus que eu sirvo, eu consigo ter essa estabilidade na minha tríade. Vem de novo o autoconhecimento. Eu buscar as inteligências certas. Não adianta eu ter uma inteligência emocional que eu não vou ter se eu não tiver uma inteligência espiritual. Sim. Se eu não tiver uma conexão, um relacionamento ao Deus a qual eu acredito. Né? Eu acredito num Deus poderoso. E é o que move a minha vida. Então, e as pessoas que têm sucesso e atingem sucesso, elas também acreditam. E as pessoas estão com sede disso também. Então. Você vê que você percebe porque estava meio fora de moda, vamos botar assim, Sim. né? Estava meio fora de moda. Sim. E você vê que tem muita gente retornando, muita gente voltando, de forma, não vou falar nem para lugares, pegando o caminho exatamente de lugares ou pessoas que move o sentimento, né? Que faz a gente se sentir melhor. Em espiritualidade, claro, mas se sentir melhor. Então, assim, para mim, isso é muito claro. Sim, muito pra claro. mim, A estabilidade emocional da maioria das pessoas que têm espiritualidade. Quem vai ter ansiedade e depressão, claro, não está livre disso, assim, mas geral. vai lidar bem com isso. Mas dá uma calmaria interior, uma paz interior que já resolve metade dos seus problemas, pelo menos. Sim. Pelo menos, né? Sim. É bem interessante ver que as pessoas estão com sede disso também. Sim, por quê? O ser humano, ele é lado luz e lado sombra. Nós temos as nossas sombras, né? Que a gente joga no porão do inconsciente. Só que quando eu trago para fora, eu coloco luz. Sim. E eu cresço. Então, assim, com a espiritualidade, isso é muito necessário. Com a inteligência espiritual, eu preciso lidar com as minhas sombras. Eu não tenho que jogar a minha sombra para debaixo do tapete. E aí é onde vem o emocional. A psique também trabalha com isso. Sim. Por isso que precisa do profissional psicólogo para a gente ir junto. Porque a pessoa ela não consegue, ela não está preparada para descer no porão dela. Sim. Então, a gente dá a mão e desce junto. Só que para eu descer no seu porão, eu tenho que estar preparada. Eu tenho que estar embasada espiritualmente, emocionalmente, né? A minha tríade. Então, tem muitos profissionais que não se cuidam. Então, não são resolutivos. Então, assim, a gente precisa entender que eu preciso evoluir, eu preciso buscar essa espiritualidade, sabe? E é uma inteligência. Sim. É uma inteligência. E isso hoje está muito em voga. Porque as pessoas de sucesso, as pessoas que vão para a rede social, elas declaram muito claro o Deus que elas servem. E quanto que a vida dela mudou. Esse case que eu falei desse rapaz, a primeira coisa que ele fez foi alinhar o espiritual dele. A primeira coisa que ele fez foi alinhar o espiritual. E ele falou comigo, eu não largo. Porque se eu largar, eu caio de novo. Porque as tentações são muito grandes. São. O mundo, ele te oferece muitas coisas, em N situações, e né? É o que fortalece, né? É o que eu falei, você entra numa estabilidade emocional, que aí o resto fica mais fácil. Pelo menos um pouco mais fácil. Facilita a sua vida, no mínimo. No mínimo. Sim. Né? Porque aí, olha só, a psicologia, ela fala em autocontrole, que é de dentro para fora, né? Domínio próprio, autocontrole. Ancoragem. Então, tudo isso, todas essas ferramentas, ancoragem, autocontrole, domínio próprio, discernimento, direcionamento, sabedoria, inteligência cognitiva, inteligência intelectual, tudo vem do autoconhecimento. E uma vez que eu sei quem eu sou, qual a minha origem, qual o pai que eu sirvo, estou falando de Deus, né? Toda a minha genealogia, da minha espiritualidade, da minha família, eu me encontro. Então, se eu me encontro, se eu sei da minha essência, eu lido com as adversidades do meu dia a dia.
Ah, tem momentos que eu vou estar angustiada? Sim. Mas isso não pode virar um transtorno. Tem momentos que eu vou estar, sei lá, agoniada, ou alguma coisa me irrita muito, mas isso não pode me tirar do auto, sabe? Sim. Porque é autoconhecimento. Só que as pessoas estão entendendo que não tem outro caminho. Ou elas buscam essa tríade, se conhecer, ou vai ficar patinando. Vai ficar nesse alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. E hoje também a ciência fala muito de legado geracional. Não tem memórias geracionais? Tem legados também. Que a gente precisa trabalhar lá na nossa história. Coisas que se repetem têm que ser trabalhado. Então, isso está ligado com a espiritualidade, está ligado com o emocional e te traz para o físico. Porque muitas patologias, a grande maioria, é psicossomático. Primeiro começa aqui, eu não resolvo aqui, a minha mente ela é inteligente, ela joga para o corpo. E o corpo que lute. O câncer está aí o câncer é uma prova disso. Estudos mostram que mais de 92% do câncer é emocional. Olha que coisa. É emocional. E aí, tem várias histórias de sucesso que a pessoa aceita a doença, entende o porquê da doença e vai na causa. Muitas são curadas. Agora, quem não aceita, Às vezes negação, não vence. não. Eu não posso negar a minha origem. Eu não posso negar a minha essência. Eu tenho que conhecer a minha origem. Eu tenho que conhecer a minha essência. Para poder alinhar o caminho certo. Fazer até o que é melhor para mim mesmo, né? Claro, porque aí você vai influenciar o seu meio. Porque a ambiência, ela tem poder. O meio tem poder. E isso está totalmente linkado com as empresas. Porque nós temos dentro da empresa humanos. Capital humano. E é o mais valioso. Porque ele que movimenta. Por mais que a IA esteja aí, que automatiza tudo, máquinas não sei das quantas, mas precisa do humano. Precisa do material humano saudável. Por isso da NR1, Cardoso. Por isso dessa preocupação com a contaminação psicossocial. Por isso que a gente precisa evitar desgastes, evitar problema e não resolver problema. Porque o ser humano, ele é batimento cardíaco. Então, ele tem que ser preparado. Porque a grande maioria não chega preparado com a psique. Com certeza. Né? Então, E qual que é o maior mito sobre saúde mental no ambiente de trabalho que você já ouviu? mito? Olha, o ambiente, ele é adoecedor. Então, assim, muita gente já traz uma carga de fora. E quando entra no trabalho, não está alinhado com a missão, adoece. Agora, quando ela chega... porque o mito. Por que o trabalho me adoece? Te adoece se você não estiver alinhado com a sua missão. Agora, se você souber o que você está fazendo no trabalho, você vai falar, não, isso daqui é só um desafio. Eu preciso lidar com ele. Porque o que é o processo? É te forjar para você atingir algo. O que é um caminho? Quando você sai na saída e quando você chega, você é outro. Porque o caminho te forja, o caminho te transforma. Então, muita gente fala assim, que eu penso que é um mito. Eu entrei em tal lugar, adoeci. Não, você já entrou adoecido. Só cronificou. Entendi. Porque você não está alinhado com o seu propósito. Porque a profissão, as escolhas profissionais, ela tem que ter propósito, ela tem que ter missão. Ela tem que te nortear. Da mesma forma que os norteadores, missão, visão e valores, norteiam a empresa. Então, é eu saber o que eu estou fazendo ali. O que eu quero conquistar a partir daquele momento, daquele período, daqueles anos que eu fico ali. Eu fiquei 15 anos trabalhando em saúde. Ela me preparou. Foi difícil? Foi. Mas eu saí de lá preparada. Entendeu? É a mesma coisa um colaborador que fica numa empresa, depois vai para outra. Ele tem que fechar o ciclo da forma saudável. Eu saí da saúde? Saí, mas eu deixei a porta aberta. Eu volto se eu precisar. Então, entendeu? É isso daí que é o mito. Não adoece. É porque você não está alinhado. Lógico que tem muitos fatores dentro das empresas que a gente pode melhorar? Podemos. Mas vai muito do individual para a gente trabalhar o coletivo. Entendeu? Sim. E como que uma boa liderança dentro da empresa pode usar a psicologia para criar um clima de trabalho mais saudável para o colaborador?
Então, os gestores, hoje eles estão tendo muita consciência dessa resolutividade. Dani está aí, que pode falar, né, melhor. Esse entender que precisa de profissionais externos para agregar a empresa, para fazer... Por quê? A empresa existe para gerar resultado. Isso é fato. Ela tem que gerar lucro. Não é para dar só emprego, é para dar resultado. É isso aí. Então, o gestor entende, eu abri uma empresa, eu quero que ela seja lucrativa, eu quero que ela cresça, eu quero que desenvolva, e a partir dela eu também quero mover meus sonhos. Porque os gestores, eles têm sonhos. E ser gestor não é fácil. É desafiador. Ao contrário do que muita gente pensa. Que é porque tem muita gente que vê gestor como... Ele tem o poder de mandar. Então, é fácil. Não, e tem uma vida plena. Não. Porque, assim, se o colaborador fizer certo, ótimo. Se ele fizer errado, dói. Quem paga... Eu sempre falo isso. Quem paga contas somos nós, né? Quem vai dormir com os boletos, quem vai dormir com as preocupações. Então, assim, tudo é caminho do meio. Sabe, é troca. Então, assim, o gestor entende o seguinte, se a equipe se está harmoniosa, se está equilibrada, se está acompanhada, para ele é bom, para a empresa é bom, para o colaborador é bom. Então, o gestor entendeu hoje que é o que o americano fala muito, o fight-the-fee, é o ganha-ganha. Ele ganha, e o colaborador ganha, e a empresa ganha. Porque há equilíbrio, há harmonia. Ter um profissional psicólogo, organizacional, empresarial dentro das empresas, entendeu? Diminui turnover, diminui todos os ambientes psicossociais negativos. E a gente trabalha o resolutivo. Eu falo sempre isso. Se as duas partes tiverem boa vontade, é melhor para todo mundo. Sim. Se for ferro e fogo, ninguém vai ganhar com isso. Né? Isso eu penso, eu faço na minha vida. Agora eu vou dar essa visão. Qual a importância que a gente percebe de ter um profissional preparado dentro da empresa para cuidar da equipe? Uhum. Primeiro, o gestor não é profissional disso. Sim. Então, às vezes, ele quer passar uma mensagem e simplesmente não consegue. Porque ele não é profissional para te mostrar a necessidade individual de cada um. Por exemplo, tudo isso que a Adriana falou... Como que eu vou falar isso tudo para minha equipe? Eu não tenho conhecimento para isso. E o seu foco é outro. Você é empreendedora. Tudo que ela falou, mas eu não sei passar isso. Além de ter, não estou falando que isso é todo mundo, mas além de ter sempre a pessoa que vai olhar para você, você está falando isso porque é bom para você, porque você é o dono, porque você é o patrão. Não entende que, na verdade, não que isso não aconteça, tem pessoas e pessoas. Mas, na verdade, é uma experiência que, às vezes, você já tem e você quer passar para a pessoa. Sim. E que pode encurtar o caminho dela, fazer ela errar menos. Então, assim, a importância, aí eu estou respondendo, né? A importância de ter um profissional dentro da empresa é isso. É porque ela, por ser profissional, ela sabe, primeiro, enxergar coisas que a gente não enxerga e passar coisas que a gente não consegue passar. Isso, pelo menos, é a minha experiência enquanto você gestora. É melhor do que ninguém. Isso daí. Né? É dessa forma, porque cada um tem as suas expertises. Sim. A expertise da Dani é de gerir, planejar a empresa, o grupo. Sim. Né? E a minha expertise é humano. É fazer, entender a alma humana, fazer as coisas acontecerem, fluírem da melhor forma. Sabe? Que seja bom para todo mundo. Por isso que o psicólogo, ele é imparcial. Ele trabalha todos os lados. Imagina se você junta um bom ambiente de trabalho, sim, com um profissional que está se sentindo bem onde trabalha, porque é um bom ambiente profissional, mas que entende que tem que entregar resultado. Isso porque daí. Também um bom ambiente do trabalho não é ficar brincando o tempo todo. Não, é uma troca. Né? Então, assim, eu posso trabalhar sério, pensar o que eu tenho que entregar, querer ser um bom profissional e, mesmo assim, ter um ambiente bom de trabalho. Não significa que quando você vai focar na sua meta, tá cada um pensando em si e um passando a perna no outro. De jeito nenhum, porque cada um tem a sua meta, a sua função. E é uma engrenagem, e um né? ajuda o outro, exatamente. Se agarrar aqui, compromete todo o processo. Então, você pensa, se tiver isso, se você tiver... o gestor está planejando, passa a demanda, o responsável por aquela demanda corre atrás para conseguir, vai ter problemas, vai ter imprevistos, mas entende o que ele tem que entregar. E dentro dessa situação, dessa realidade,
tiver uma boa vontade um com o outro, Flui. flui bem para todo mundo. Flui. Para todo mundo. Né? E no seu tempo, assim, de experiência trabalhando com empresas, você já teve casos, assim, de que trabalhar na melhora da saúde mental de um funcionário tenha melhorado no desempenho de uma equipe inteira? Sim. Tem norteadores, né? Tem indicadores que, né, nesse tempo todo que eu trabalho, feedbacks, né? Tanto que eu estou em empresas, né, muito tempo e gera o resultado. 40% de aumento de produtividade, de harmonia, de entendimento. Por quê? Todo ser humano tem vários testes que a gente mensura, analisa, perfis comportamentais, né? Todo ser humano é influente, estável, analítico e estável. Não, dominante, estável, influente, analítico. Então, eu ensino nas empresas que as pessoas são diferentes. E a diferença gera crescimento. Porque se a gente tiver numa empresa todo mundo com persona igual, com temperamento igual, não flui. Né? O influente, ele se conecta muito bem. O dominante executa. O estável, ele media. E o analítico, ele produz. Então, assim, tem que ter essa temperança. E eu ensino que, né? Eu proporciono esse ambiente, eu oriento, eu treino, que as pessoas são diferentes. E muitas vezes o atrito, ele gera crescimento. E eu sei como é que cada um entrega e ensino a equipe a entender como cada um funciona. E aí, flui numa receita completa. É igual receita de bolo. Se a gente colocar um ingrediente só, não fica um bolo gostoso, fofinho. Engenharia de equipe, que é o que a gente usa muito nas empresas. Lógico que a equipe tem que entender que são diferentes. Tem personalidades diferentes, tem temperamentos diferentes, mas a engenharia é a gente saber o perfil certo para o setor certo. Exemplo, um analítico, ele trabalha muito com processo. Um influente trabalha muito bem com pessoas. Então, isso tem que ser muito bem classificado e direcionado. Agora, mas nós precisamos de ter analíticos, influentes, estáveis e analítico, influente, estável e dominante. Porque é o que gera, né, o fluido. Mas no meu estado, né, eu estar na empresa, eu ensinar isso. E contratar certo, treinar certo, dizer para a pessoa, você é bom nisso. Nisso daqui você precisa melhorar um pouco. Não é porque eu sou boa com processo que eu tenho que ser péssimo na minha comunicação. Eu preciso melhorar, eu preciso evoluir. Não é a minha expertise. É você pegar um analítico e colocar ele para trabalhar no comercial. Você mata ele. E pegar um cara do comercial, um profissional do comercial e botar ele para trabalhar com processo, com papel e sistema. Você mata, entendeu? Então, isso é engenharia de equipe. O profissional está aqui dentro para poder trabalhar também isso. Mas a equipe entende que o diferente agrega. Ou seja, o analítico, ele é reto. O influente, ele dá umas voltas, mas também produz. Então, é entender, cada um se entender, entendeu? E isso gera crescimento. Isso tem indicadores para 40%, 50% na produtividade, na harmonia dentro da equipe, no entender, no processo do trabalho. Então, isso gera lucratividade para a empresa. Às vezes você pensa que o profissional não sabe, ou não se dedica, ou não tem interesse, e na verdade ele está no lugar errado. Está no lugar errado. Ele foi contratado para o lugar errado. Aí você coloca ele no lugar certo, ele produz. Entendeu? Sim. É a pessoa certa no lugar certo. E ela tem a consciência que ela precisa evoluir. Ah, eu não gosto de lidar com pessoas. Tá, ok, mas você precisa. O que você precisa, você tem que aprender. Senão você não cabe em lugar nenhum. Você porque não tem o mundo é feito de pessoas. Você não tem como ficar o tempo todo com a máquina. A máquina tem pessoas, tem, entendeu? Você se comunica, enfim. É você desenvolver o que você precisa. Isso é ter uma consciência inteligente e você querer crescer como profissional. Porque ótimo se a pessoa tiver a oportunidade de estar no lugar certo de acordo com o perfil que ela tem. Mas isso não quer dizer que ela nunca vai ter que fazer outra coisa. Ou lidar com pessoas, ou fazer um mínimo de um planejamento, se não é o perfil dela. Então, a ideia é que a pessoa esteja numa função em que tem o perfil dela e que ela se proponha melhorar as dificuldades dela, o que ela não faz tão bem. Aí ela vai se tornar um ótimo profissional. Sim. Né? Isso aí. E como que
não sei como é que eu posso dizer. O comportamental de uma pessoa pode influenciar na equipe que está em volta dela. Por exemplo, você pega uma sala ali com as pessoas que trabalham focadas no trabalho dela, todo mundo se comunica bem e tal, mas entra ali uma ou duas pessoas, ou três, que ficam só reclamando da vida, reclamando da vida, reclamando da vida, reclamando do trabalho. Como que isso influencia? E como que você lida com isso? Acho que também. Como que você lida com isso? Então, o cérebro, ele tende para o negativo. Você pode observar que no comercial, se você atende um cliente a vida toda muito bem, ele te dá feedback positivo. Se você atende uma vez que você não está legal, não pôde dar uma atenção legal, ele vai absorver aquilo e toda a história pregressa fica meio embaçada. O que eu levo para esse ambiente de pessoas pessimistas? É o perfil. Tem perfil que ele é pessimista. E aí a gente precisa trabalhar esse pessimismo, porque senão ela contamina. Porque o ambiente ele tem força. Por isso que é muito importante hoje esse trabalho com o psicólogo na empresa, porque tem pessoas muito pessimistas. Tem pessoas que escolhem enxergar o lado vazio do copo e não o lado cheio. E aí o que eu ensino? A vida sempre vai ter o lado vazio e tem um lado cheio também. Então você precisa aprender a enxergar o lado cheio. Esquece o vazio. Meu cérebro foi para o vazio. Não, eu quero enxergar o cheio. Então, é escolha. Por isso que é importante, no início da nossa conversa eu falei, você ser protagonista da sua história. Você se posicionar mediante a tua vida. Não é o seu cérebro, a sua mente te contaminar. Por quê? Pensamentos disfuncionais todos nós temos. Só que eu preciso trabalhar o funcional. O cérebro, ele sempre vai te levar para o lado mais fácil. É muito mais fácil eu reclamar do que eu tomar uma posição de melhorar. Igual no ambiente, porque isso, porque aquilo. Faz. E ao contrário. A pessoa que reclama. E a pessoa que está ouvindo. Tem que todo dia se reerguer porque fica ouvindo aquele monte de reclamação. Não é fácil também. Não, ela tem que se blindar. Ela tem que saber quem é ela, não é sobre ela, é sobre o outro. O que ela está fazendo, o que ela está entregando. E aí, uma pergunta que eu faço muito nos meus atendimentos na empresa com os colaboradores: de que você se alimenta emocionalmente? Porque eu me blindo. Eu posso conviver com qualquer tipo de pessoa. Eu não me influencio, porque eu me alimento de coisas boas. Eu escolho enxergar o lado cheio. E aí, a tendência do pessimista, ele é forte, mas ele não aguenta. Se o ambiente for ficando mais fluido, mais leve, uma ambiência mais gostosa. Então, o importante é de que essa pessoa, né, focada, direcionada, se alimenta emocionalmente. Alguém vai tomar conta do ambiente. Ou o pessimista ou o otimista. Então, é ter um pouco de força para conseguir inverter isso. E dizer, fulano, então, escolhe olhar o lado cheio, resolve. Você tem uma dificuldade? Qual é a solução? Reclamar não vai adiantar. O que vai adiantar é você resolver. Porque o pessimista reclama, o otimista tende a ficar quieto. Assim, porque o pessimista reclama porque ele não quer resolver, ele quer ser vítima. Uhum. E aí, quem tem posicionamento, tira ele dessa situação de vítima. Uhum. Porque quando eu sou protagonista, eu não estou no lugar de vítima. E a vítima, muitas vezes, ela gosta de estar como vítima. Só que no ambiente de trabalho, isso contamina, porque todo mundo que está ali é para produzir, é para gerar uma ambiência boa. Ela pode ser pessimista na casa dela, mas então os otimistas têm que se posicionar. Fulano, então, resolve isso. Faz isso. Não adianta reclamar, não adianta isso, não adianta aquilo, sabe? E é isso que eu ensino, que quem é mais otimista influencia os pessimistas. Tem dia, né? Imagina não. Tem dia, época, que a gente está passando por um momento difícil, delicado, desanimado, com problema, que a gente vai chegar, vai reclamar, falar, não aguento mais, estou cansada. É um estado, é igual você fala, é um momento. Agora, não pode ser sempre, né? Não. E aí a gente tem que se proteger mesmo, para a gente conseguir. Tem que se blindar. E como é que se blinda? De que eu me alimento emocionalmente. Por isso que o espiritual ele tem que estar bem, o emocional tem que estar bem. Só que isso é todos os dias. Esse alimentar é todos os dias. Agora, a gente também tem que entender, né? Porque às vezes as pessoas falam, você acabou de falar e todo mundo fala, a gente tem que começar pela gente. Então, a gente tem que se olhar e ter a responsabilidade de falar assim, eu estou melhorando o mundo do outro ou eu estou piorando o mundo do outro?
Porque a gente não tem o direito de piorar a vida das pessoas. Não. A gente não tem o direito de passar a perna, assim, de dar uma rasteira e a pessoa está tentando levantar e você está atrapalhando. A gente tem que ter consciência disso também. E a gente, às vezes, não para pensar nisso, né? Porque se você está numa sala, o que você faz ali vai interferir em todo mundo. O que você fala, o que você faz, né? E também, assim, hoje a ciência já corrobora que tudo que sai, volta. É o retorno. O que a Bíblia fala, né, há mais de 6.000 anos é o plantar e o colher. Uhum. O plantio ele não é obrigatório, mas a colheita é. Então, o que eu estou plantando? É o que eu vou colher. Entendeu? O que sai da minha boca é decreto. Eu decreto sobre a minha vida. Por isso que, quando a gente não está num dia bom, procura não reclamar. Porque senão você está decretando algo que vai voltar. Se está numa dificuldade, vai piorar. Isso já é mensurado na ciência, na neurociência. Isso já é mensurado. Isso já tem aparelhos que mensuram isso. Por isso que tudo que a gente repete, acontece. Porque o cérebro, a mente, ela é caçadora. Você pode observar, quando você começa a pensar numa pessoa que tem tempo que você não vê ela, você se conecta com ela. Quando você começa a pensar num carro, você vê o carro na rua o tempo todo. Então, a gente está conectado, que é o que a psicologia chama de rizoma. É uma rede invisível. E eu tenho que ter consciência que tudo que sai da minha boca, eu construo. Uhum. Você vê o poder que um pai e uma mãe têm sobre um filho. Se ele decreta uma maldição, ou alguma coisa, que você não é isso, que você não... Isso é absorvido. Quantos casos que eu já presenciei, já atendi, já ajudei a resolver, de filhos que foram amaldiçoados, que não ia ser nada, e a pessoa tem sucesso e quebra, tem sucesso e quebra. Então, são padrões. E a gente tem que ter muito cuidado, porque as palavras, elas têm poder de construir ou de destruir. Por isso que é importante ter uma tríade equilibrada. Uma inteligência espiritual, uma inteligência emocional e uma inteligência física. Porque vai para o corpo. Doenças psicossomáticas são mais de 90%. Doenças autoimunes. Hoje você pode ver que as grandes doenças hoje são emocional. Alergia, autoimune, o câncer, entre outras. Fora a ansiedade, a depressão, que são Sim, doenças também. Também. Então, assim, é muito importante. Tudo volta para o autoconhecimento. E do que eu me alimento. Qual foi o maior aprendizado que você já teve até hoje com o seu trabalho? Qual foi o maior aprendizado que eu já tive até hoje com o meu trabalho? Já foram tantas vidas transformadas.